E eu vou continuar falando de podcast educação com um especialista, o nosso especialista, o professor Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras, que é uma referência da história do rádio, e que faz também um podcast de muito sucesso sobre educação e cidadania, não é de hoje, não. Já há 10 anos para o agora Instituto Claro. Bom dia, Abud, tudo bom? Bom dia, Xará, tudo muito bem, e falar de podcast é um prazer. Cada vez que eu sou chamado, gosto muito do assunto, porque desde quando eu ouvi a primeira vez, li sobre, eu fiquei bastante interessado realmente, é um prazer. Bom, se eu perguntar para você se podcast funciona para educação, você vai dizer que é uma pergunta besta, né? Você já faz isso há tanto tempo. É um casamento perfeito, assim, usar esse instrumento na sala de aula, Marcelo? E tem um porquê, né? Quando a gente pensa em vídeo, a gente pensa que as pessoas vão se ater a algum tempo diante da tela, tudo tal. E o áudio, como tem aquela característica de nos acompanhar a qualquer momento e em qualquer lugar, muitas pessoas optam pelo podcast justamente para buscar conhecimento. E eu tive relatos, eu criei o Peças Raras em 2006, eu tive relatos de professores que me mandaram e-mails falando sobre o uso, por exemplo, de um episódio da Guerra dos Mundos, do Peças Raras, em uma aula de jornalismo, e que, no caso, as luzes foram apagadas para todo mundo entrar naquela história, imaginar, e o resultado que isso deu foi incrível. Na verdade, em 2007, eu fiz a minha especialização, que foi justamente sobre o uso de podcast para promover a interação entre professores e professoras, né, e estudantes. Então, o podcast como essa ferramenta de conhecimento que pode ser usada justamente para complementar. Hoje a gente fala de ensino híbrido, tanto dentro da sala de aula, como um complemento daquilo que está sendo visto, como algo além da sala de aula, para que os estudantes se interessem ainda mais por aquele assunto. Então, para a educação, o podcast é uma ferramenta realmente excelente, tanto na questão da audição, como fazer podcasts também a partir de um que eles ouçam, né, que pode inspirar ali uma continuidade e tudo mais. Bom, quem ouviu o episódio número 1 do Esquadrão Curioso, do Caçadores de Fake News, com o Esquadrão Curioso, ouviu que Guerra dos Mundos, que o Marcelo Abud citou agora, foi uma referência, virou ali a abertura do primeiro episódio, e depois volta, no último episódio tem mais Guerra dos Mundos. Tem esse lado lúdico também que é importante conversar em sala de aula com o estudante, e o rádio, né, o áudio, o podcast permite isso, né, Abud, ele ficar imaginando a cena, não é necessariamente só o que ele está vendo, mas para desenvolver essa criatividade. Isso é um fato, e eu fico muito feliz que os jovens estão buscando, os adolescentes, os jovens estão buscando essa ferramenta e usando aquela linguagem que para nós era tão comum, da imaginação que o rádio permitia. Então, realmente, isso é um fato que eu percebo a cada semestre como algo quase que absoluto hoje entre os jovens, né? O consumo de podcasts. E eles falam justamente disso, da maravilha que é poder imaginar ao ouvir aquele conteúdo. É um resgate de uma característica nobre, talvez a mais fascinante do áudio, e que o podcast tem proporcionado a esse público mais jovem por meio de conteúdos pelos quais eles se interessam e que tem cada vez também mais oferta nesse sentido, né, Marcelo? E quando a gente fala em podcast, tem gente que, e aí eu levanto a mão, né, que ouve podcast há 1, 2 anos, conheceu essa plataforma agora, né? Agora, o Marcelo Abud, quando eu falo que é especialista, é um dos pioneiros, é porque é de verdade. Não é para agradar, não, poxa, ele é colaborador aqui do programa, vão agradar. Não é. Quando é que você começou a fazer podcasts? Quando começou a ouvir, a estudar isso, Abud? Então, eu até separei aqui uma matéria da revista Exame de 22 de junho de 2005. Vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho aqui. O blog que fala era essa matéria e que trazia justamente essa questão, tá difícil, né,
Deixa eu ver aqui. Põe bem na frente do seu rosto que aparece. Vamos. O importante aqui é o Adam Curry, que é esse rapaz que está com umas cornetas, uns apetrechos, e ele estava fazendo um podcast, na época o blog já era algo popularizado, né? E o iPod da Apple estava se difundindo e justamente essa matéria falava sobre o surgimento do podcast nos Estados Unidos. Logo depois, a revista Exame fez um guia, isso daqui é de 2005, Marcelo Duarte, falando justamente de como você poderia criar o seu podcast. Era muito difícil na época, não era tão simples. Tinha que ter um código RSS, né? Um código XML e tudo. Eu chamei um amigo, o Reinaldo Bessa, para me ajudar a fazer os primeiros podcasts, não era autopublicação como agora, e a gente desenvolveu, então, essa prática, né, do podcast aqui no Brasil como um dos primeiros. Esse daqui, não sei se dá para ver, foi um piloto que eu fiz para os canais da Turner, né? Na época era o Sony, o Warner, que era o Planeta Turner. E também esse daqui é de setembro de 2005. E logo depois eu estreei finalmente no mundo, no universo dos podcasts, com o Sonicast, que era para os concorrentes da Turner. Na verdade, eu não cheguei a apresentar o projeto para a Turner. No meio do caminho apareceu um rapaz que era de marketing e que era dos canais Sony, e também estava nesse encantamento pelo podcast, e a gente fez o Sonicast lá no Peças Raras. Se as pessoas procurarem, tem lá o meu primeiro podcast em outubro de 2005, Marcelo Duarte. E hoje você dá aula também sobre podcast, você ensina podcast. Sim. Inclusive, nessa pandemia, o crescimento de consumo de podcasts é um fato concreto, né? As pesquisas demonstram isso. Hoje eu dei aula de manhã para a primeira turma aí do semestre, e os alunos dou aula na FAP, os alunos de publicidade e propaganda, tal, todos falando que descobriram o podcast, alguns deles descobriram no meio dessa quarentena, no meio da pandemia, porque começaram a procurar o que fazer e aí descobriram um podcast que os agradasse, tudo. Então tem aumentado muito esse consumo e eu percebo isso nos alunos. E outra coisa interessante é que eu tenho sido chamado para conversar sobre podcast na Casa Mário de Andrade. Para idosos, tem um projeto do SESC que está propondo aí que os idosos criem o seu próprio podcast, e aí eu dou uma palestra, converso com eles. Então é extremamente prazeroso dividir um pouco disso e criar projetos de podcast junto com esses alunos. Essa é a proposta. Marcelo, eu ouvi recentemente um dado que no ano passado foram gravados, né, 900 milhões de horas em podcast. 900 milhões de horas. Eu fico imaginando, será que no futuro isso começa a ficar tão segmentado que as pessoas vão criar um podcast só para 3 ou 4 pessoas, né? A gente não vai ter mais assuntos de interesse global, assim, vai ter tudo muito segmentado, e o podcast, o YouTube são sinais disso já? Eu acredito que existem os dois movimentos. Existem podcasts que acabam se tornando uma referência em períodos diferentes. Nós tivemos lá em 2006 o Nerdcast e atualmente tem o podcast Flow. O Flow é um podcast que tem 3, 4 horas direto. É mais ou menos como o nosso Curioso aqui, que tem 2 horas. E justamente depois eles têm separado em trechos aquela entrevista com alguma personalidade por assuntos, para que quem queira acompanhar só um determinado aspecto daquele podcast vá direto ao ponto, né? Como se fossem capítulos. Então, existe essa fórmula e aí tem milhões de ouvintes. Como existe também uma possibilidade, que eu acho que é muito válida, de um podcast que seja feito, por exemplo, pelo presidente da empresa mandando uma mensagem diariamente para os seus colaboradores numa pequena empresa ou numa empresa mundial em várias línguas. Então a pessoa chega, isso já aconteceu, né? Chega ali no seu posto de trabalho, abre o computador, tem lá a palavra do presidente, 1 minuto que ele converse. Então o podcast ele pode ser usado internamente, pode ser usado para treinamento. Eu acho que é um uso bastante propício, muito importante dessa ferramenta. E aí a gente fala
de particularidades. Eu posso fazer um podcast para um grupo de propagandistas, né, de pessoas que representam aí medicamentos e tal, e esses jovens que estão circulando, tudo, enquanto estão se preparando para falar com um médico, hoje talvez por videoconferência, ele pode ouvir no podcast algumas dicas, isso pode ser bem-humorado, enfim, é simplesmente uma ferramenta simples, simplesmente simples é bom, mas mais fácil de criar e produzir, e se tiver boas ideias, é aquela história, o Boni fala muito disso em relação ao YouTube e à televisão, né? É o conteúdo que vai valer, Marcelo. Eu acho que aí a gente chega, e aí pode ser um conteúdo para poucos, mas que são aquele público que é extremamente fiel, é uma comunidade, ou para milhões reproduzindo e concorrendo com a mídia tradicional. E nessa área de educação, né, quando eu estou falando com você do Caçadores de Fake News, quando estou falando do seu trabalho no Instituto Claro, essa área tem bastante coisa já ou é pouco explorada? Tem bastante coisa, mas é como você falou, a gente vai descobrindo aos poucos. Então, normalmente, os podcasts de educação, eles falam com um segmento, um público bem definido. O Instituto Claro, por exemplo, ele tem um público muito formado por professores da rede pública. Então, esse contingente, digamos assim, conhece o podcast desde quando se chamava NET Educação. No caso do Caçadores de Fake News, eu acredito que vai ter uma aderência enorme nas escolas, assim como o livro teve, né? Porque conversa muito com esse público adolescente, pré-adolescente, e é extremamente importante. Eu acho que é por aí, a gente vai encontrando públicos dentro da educação, ainda em segmentos da educação. Vai ter aquele podcast voltado para universitários, com conteúdos específicos, e tem podcasts sendo feitos pelos professores, muitos professores. Também é outra questão que aumentou muito na pandemia. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, tinha que explicar o que era podcast. Agora eu participo de reunião de professores, Marcelo, e ali, entre os itens mais usados pelos professores, o podcast já aparece com uma porcentagem considerável. Então, por exemplo, um professor de história, ele dá aula ali, tudo, hoje remotamente ou no híbrido aí, indo à escola também, mas ele pode trazer algumas outras curiosidades no podcast que ele faz especialmente para os alunos. Isso é bastante comum já, aqui no Brasil, inclusive. Agora, vamos dizer que alguém fala assim, está acompanhando a nossa entrevista, fala, bom, eu vou fazer um podcast também, mas eu não quero cair na mesmice, mais do mesmo. E você, como um estudioso, deve conseguir dizer quais são as áreas ainda pouco exploradas. Fala assim, olha, lógico, se você tiver um assunto do seu interesse, vá nesse, né? Mas alguém que quer uma ideia genial, quais são as áreas pouco exploradas ainda? Você sabe que nós fizemos um estudo no núcleo de mídia digital da FAP, ouvimos mais de 1000 podcasts, mas isso foi antes da pandemia. E ali apareciam alguns assuntos que não eram tão explorados. Inclusive, literatura não era tão explorada em podcast. Acho que tem um pouco a ver com direitos autorais, porque muita gente que quer fazer um podcast de literatura quer falar e usar conteúdos mais atuais e fica em dúvida de como fazer isso, tal, não usa os clássicos, né? São muito jovens querendo fazer esses podcasts também. Mas eu acredito que audiolivro ainda tem uma demanda grande. Esse projeto que você fez, existem possibilidades de transformar muitos livros em podcasts, e aí o pulo do gato, né, Marcelo Duarte? Não simplesmente pegar e fazer a leitura do livro, que é legal também, você vai atender inclusive a um público que não tenha acesso a essa leitura, mas você pode ir além e adaptar para a linguagem radiofônica. O podcast ele surge justamente criado por um norte-americano que é o Adam Curry, que é um cara do rádio e da televisão, jovem, né? Ele era surfista também, então ele traz essa linguagem radiofônica para o formato do podcast. E aí que é o grande barato, você faz uma adaptação daquele texto corrido para personagens interpretando, entrevistando, que é o caso do Caçadores de Fake News, e acredito que esse seja um caminho a ser explorado. Muito ainda há espaço para audiodramas,
né, que têm sido feitos, né? Não é que não têm sido feitos, mas eu acredito que também é uma forma de você narrar uma história que tem uma demanda muito grande do público. Então, são alguns formatos. Agora sim, daquele momento, eu estou falando do final de 2019 para cá, tudo que foi apontado na pesquisa que era pouco explorado, alguém já fez. Então, na verdade, hoje existe uma proliferação incrível de conteúdos em podcast, e aí tudo que a gente imaginar, eu acredito que a gente encontre já em podcast. Agora, fazer, né, de forma original, com conteúdo, com a preocupação com a qualidade técnica, com o microfone, tudo isso é importante justamente para se diferenciar, porque senão você vai acabar fazendo podcast para o amigo ouvir, e aí eu acho que a gente já está em outra fase agora. E você não precisa de muito equipamento, né? Você está falando, tudo bem, os cuidados com a parte técnica, com conteúdo, mas não é uma coisa que exige um investimento fora do normal, né? A publicação é muito fácil hoje em dia, tem essas vantagens, né? Sem dúvida, inclusive, alguns programas de TV, a gente teve o Zorra, por exemplo, outros também, mas só para dar um exemplo de um que é de humor, que é de ficção, acabaram migrando para o podcast, né? A escolinha do professor Raimundo, que começou no rádio lá nos idos tempos com o Chico Anísio, nem era, acho que o Chico Anísio que fazia no começo, também ganhou uma versão em podcast durante a pandemia. Então, num primeiro momento em que não dava para fazer nada em televisão, esses programas ganharam produtos em podcast com os personagens, com a sonoplastia. Então, é por aí. E tudo muito simples de fazer, né? O meio rádio agora passa a ser semanal, dos nossos companheiros aí, o Caetano Cury, o Hugo Vecchiato e o Leandro Gouveia, né? Eles agora estão fazendo semanalmente, e dá para você viajar, imaginar, fora isso, né, de brincar com a linguagem. Então, eu acredito que com muito pouco, um bom microfone, não precisa ser o melhor microfone do mundo, um ambiente silencioso, muitas vezes a própria biblioteca que tem sido usada para gravar os vídeos é adequada, né, porque ali já tem um ambiente mais silencioso, e um fone de ouvido é adequado para você ter o retorno, ou se você não usar na hora que estiver gravando, na hora da edição, para você pegar ali os barulhinhos, né, alguma coisa mais pontual, fora que tutorial para fazer edição de áudio não falta na internet, e ferramentas que não custam nada, aí que é o grande barato, literalmente. Bom, você falou, né, desse podcast, o Flow, que tem programa de 3, 4 horas, citou o Olá Curioso, que a gente faz 2 horas de duração. Agora, na hora de fazer o podcast do Caçadores de Fake News, eu pensei ali em fazer episódios de 20, 25 minutos, foi essa a média. Para essa área de educação, não adianta fazer alguma coisa muito longa. Tem uma... Não sei se tem o tempo certo de um podcast. O tempo certo é muito relativo, realmente. Depende também da periodicidade, eu acho. Se você vai fazer um podcast por mês, ele pode ser um pouco mais longo, imaginando que aquele público vai ter mais tempo para ouvir. Se ele é semanal, um pouco mais curto. Agora, uma tendência, até por termos muitos conteúdos, é que os podcasts, muitos deles, se tornem mais curtos. E pela minha experiência, eu comecei fazendo podcasts de 20 minutos no Net Educação. Depois nós passamos para 12 e agora estamos com 8 minutos. E isso foi o público que foi nos dizendo mesmo. Pesquisas demonstraram, e não é porque eles não querem ouvir mais tempo, é que eles não conseguem encaixar semanalmente, dentro de tudo que tem que fazer, mais tempo do que esses 8, 10 minutos. E agora, curiosamente, eu vi que o Spotify está com uma relação de podcasts sugeridos com tempo inferior a 15 minutos. Então, eles criaram uma sessão, olha, pensando já num público que talvez não seja o público que nasceu ouvindo podcast, o público jovem e tudo, mas esse público adulto que está chegando, talvez para esse público eles estejam fazendo conteúdos um pouco mais dentro dessa lógica de que não é um costume ficar ali muito... Até esse público adulto vai ouvir mais rádio do que podcast ainda.
Então, para fazer essa transição, conteúdos mais curtos. E temos, né, por exemplo, podcasts de 1 minuto e pouco. O Cortella, na CBN, ele faz lá o... como é que é o nome do podcast do Cortella? Do Mário Sérgio Cortella? Academia CBN. Tem 1 minuto e um pouco mais de 1 minuto. Acho que deve ser 1 minuto mesmo. E tem uma audiência incrível, não só no Brasil, mas em termos de América Latina. Então, eu acho que o tempo é relativo, mas beirando entre 20 e 30 minutos, semanalmente, está muito de bom tamanho. E aí, dependendo do público, você reduz ainda um pouco esse tempo. Maravilha. Olha, então vou acabar a nossa entrevista aqui, que agora eu vou reduzir o Olá Curiosos para 8 minutos também. Em vez de 2 horas, vou fazer em 8 minutos para ver. Não, mas o segredo do Olá Curiosos é o que você tem feito, Marcelo. Você faz o programa em 2 horas e tem aquele público que acompanha naquele momento e curte isso mesmo, né? E depois você divide em compartimentos, nos quadros. É esse. E a pessoa vai ouvir na hora que quiser aquele segmento. Tá certinha a fórmula. Abud, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado por fazer parte do nosso time. Logo nós vamos ter novidades aqui, o Abud já está pensando em coisas novas, a gente vai contar para vocês, mas agora nós vamos chamar, já que a gente está falando de caçadores de fake news aqui, adivinha quem vem agora, né? O nosso caçador de fake news original, né? Ele também, o Abud é pioneiro de podcast, e o Gilmar Lopes, ele é pioneiro na caça de notícias falsas. Então, Abud, um grande abraço para você, ótimo final de semana. E agora, Gilmar Lopes e o Verdadeiro ou Farsa. Até. Valeu.